Seja muito bem-vindo, você que está aqui com a gente. Depois desse rock and roll, dessa vinhetinha, você sabe que vem aqui o SabaCast com assuntos aí de saúde em pauta, saúde em diversos aspectos. Então, hoje eu quero falar com você sobre investimentos, sobre alguns dos investimentos que você pode já ter ouvido, né? E muitas vezes não sabe a quem recorrer, como se faz isso. E eu trouxe um convidado aqui importantíssimo e assim, dá pesada na área aqui, só vem gente dar pesada naquilo que faz, né? Então, você vai conhecer o Breno Porto, mas antes disso eu quero te dar um recado. Afinal de contas, a Clínica Saba patrocina esse momento aqui pra gente, né? Então, nós temos lá na clínica um método próprio, onde nós trabalhamos há 28 anos, debruçados sobre as maiores aflições do ser humano, sejam elas físicas ou emocionais. Então, pessoas que querem se livrar de cirurgias ou às vezes de dores crônicas, né? Tem pessoas que têm dores crônicas porque muitas vezes o fundo disso pode ser físico, pode ser psicoemocional ou uma mistura dessas dores e que envolve vários profissionais. Muitas vezes a pessoa já foi buscar 5, 6, 10, às vezes até mais de 12 especialistas e eles não chegam à mesma correlação que um especialista em multiespecialidades faz, né? Que é o nosso trabalho, o método Saba, tá bem? Então, se você conhece pessoas com dores, que eu chamo de dores de estimação, busquem a Clínica Saba, tá bom? Clínica Saba, o fim das dores de estimação. E se você não segue a clínica, pode seguir no @clínica_saba. Saba, você saba, né? Você sabe como se escreve. É S de saber, A de amor, B de bondade, H de humano e A de amizade, tá bom? E pode seguir o perfil do mentor também, que a gente mentora profissionais, e hoje você vai entender por quê, né? A gente mentora profissionais da saúde que estão se empresarizando e até mesmo empresários de outros ramos, né? Então pode seguir no DR Mário Saba, tá? E a gente mentora essas pessoas para as 12 áreas da vida. E hoje a área que nós vamos falar, então, é a área financeira. E eu quero primeiro agradecer o Breno aqui de estar com a gente, porque ele tem uma agenda muito, muito atribulada, às vezes está em outros estados, inclusive, não está aqui hoje, estava aqui em Campinas, né? E aí deu certo você estar vindo aqui, então quero te agradecer, Breno. Muito obrigado, tá? Valeu. E seja bem-vindo. Fala pra Obrigado. gente quem é o Breno, o que que ele faz e, enfim, quem é o Breno? Primeiramente, agradecer, tá, de estar aqui com você, me sinto honrado, profissional e pessoa de excelência que você é. Tá? Obrigado. Obrigado. Quem que é o Breno, né? O Breno é um leiloeiro público, oficial, sou nomeado pelo Estado do Espírito Santo, sou investidor, obviamente voltado para a área de imóveis em leilão, e sou assessor de investimentos na área de leilão, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí dos trâmites de leilão, não só os trâmites burocráticos e por que o leilão, cada dia que passa, tem se diferenciado mais e tem tido uma demanda maior para esse mercado, né? Por que ele está trazendo tantos resultados e está abrindo o olho de muito empresário. É verdade, Breno. Depois eu quero que você fale na sequência, né? Se você sempre pensou em trabalhar com isso, se você tem pessoas que já sempre trabalharam e por isso que você trabalha ou não, porque eu quando sempre escutei, né, como filho de bom árabe, né, eu sempre escutei do meu pai para poupar, para fazer poupanças, né? Sim. E realmente, só que de uma maneira muito escassa, no sentido de guarde, vai faltar. E isso era algo que o pessoal que passou ali na Segunda Guerra e que teve, por exemplo, todo o teto, né, perto até desses lugares aqui de Araraquara, aqui por perto, que tiveram o teto coberto e se protegiam nos sótãos, né, até mesmo em alguns lugares de segurança, né, para não serem vistos por bombardeios, né, Quase não um serem bunker, alvo, né? quase um bunker. Então o pessoal trouxe, né? Muita gente fala de crenças limitantes, mas isso tem um fundo, né? Fundos emocionais que eu poderia adentrar em outros nuances aqui, mas as pessoas sempre falavam, poxa, cuidado, esse negócio de leilão é perigoso, cuidado, isso daqui você vai perder, investimento, isso daqui, olha, é uma injustiça, a gente ouve falar muita coisa, né? Então fala assim, não mexa com isso, e eu queria que você desse a sua visão, mas já desse também, já continuasse a resposta dizendo se você sempre trabalhou com isso e sempre pensou em trabalhar com isso. Perfeito. A área de leilão ela tem muitos mitos, né? E uma delas é essa, não vai dar certo, você vai tomar prejuízo, imóveis ocupados, só quem pode mexer com isso é advogado.
E não é bem assim que funciona. Falando um pouquinho sobre o Breno, né, da onde que ele chegou no leilão, como que ele fez, da onde que ele surgiu, né? Eu estava vindo para cá, eu estava assim bem reflexivo sobre a minha história um pouco, né? Como que eu comecei, né? Alguns anos atrás, bota aí uns 15 anos atrás, meu primeiro emprego de carteira assinada, de fato, foi no material de construção. Eu comecei vendendo dezenas de reais, R$ 5, R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 100, R$ 200. E sempre já fazia faculdade, estava prestes a me formar, faculdade de administração. No final das contas, eu fui galgando novos passos, subindo os meus degraus da minha vida pessoal e profissional, que eu saí de um emprego vendendo dezenas de reais, depois eu fui para outro, para trabalhar numa empresa de tecnologia chamada Viva Real, né, vendendo centenas de reais. Fui promovido a gerente, comecei a vender milhares de reais, planos de 5 mil, 10 mil, 15 mil. Depois eu fui trabalhar para o varejo, né, no mercado de administração de shopping. Eu era responsável pelo setor comercial, mais específico da área de comercialização dos grandes shoppings. Eu trabalhei em grandes shoppings nível Brasil, né, trabalhei na maior empresa de shopping center da América Latina, e com isso eu comecei a atingir vendas de milhões de reais, né? E da onde que surgiu o leilão, né? Eu já venho de uma família, né, que meu pai é leiloeiro público também, oficial, da mesma forma que eu sou, na verdade. Nisso eu já o representava. Na ausência dele, eu já fazia a substituição do meu pai como leiloeiro. Olha. Isso há 10 anos atrás, né? Há 10, 11 anos atrás, mesmo no mercado de shopping center. Começou e falou assim, por que a gente não transforma você num leiloeiro? Tem perfil, já sabe, já trabalha com isso. E dito e feito, há 6 anos atrás, quase 7 anos, eu fui nomeado pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, né? Qual eu tenho um carinho enorme pelo Estado, né? Sou carioca de nascença, mas o meu coração ele tá no Espírito Santo, uma terra maravilhosa, né? E agora, em São Paulo, com esse contato com grandes empresários, grandes amigos que eu construí como você, alguns deles se tornaram meus assessorados nesse ramo de leilão. A gente vai falar mais um pouco disso. Claro. Enfim, no resumo comecei vendendo dezenas de reais, hoje eu estou caminhando para vendas de quase bilhão. Se somar tudo que eu já vendi na vida, está chegando ao bilhão, né? Como leiloeiro e no mercado de shopping. Hoje eu sou leiloeiro público da Caixa Federal, parceiro da Caixa, um dos leiloeiros, né? Que a Caixa tem tantos imóveis, tantos, inclusive já adiantando algumas informações, 70% dos imóveis de leilão extrajudicial é da Caixa. Hoje, no estoque dela, tem mais de 50 mil imóveis, ou seja, muita oportunidade. Será que tem investidor e dinheiro na mesa para isso tudo? É verdade. Então você que está assistindo aí, né, fique ligado, porque olha só, às vezes você está gostando do papo, gosta de acompanhar a gente aqui, às vezes em 1, 2 vezes, ou até mesmo esse papo, e você não se inscreveu ainda. Então se inscreve, dá um like, curte, né, compartilha, manda para pessoas que gostam, né, desse papo, né, de saúde em diversos aspectos. Hoje a gente vai de saúde financeira, né, compondo um dos ramos aí de saúde de investimento, de saúde financeira. Tá bem? Então, vamos lá. A gente já vai falar sobre muita coisa aqui. E será que você ouve muito essas perguntas da pessoa fala assim, mas olha, você acabou de dizer, né, aqui leilões judiciais, ou vamos apertar a tecla SAP para o pessoal aqui. Então, assim, o que seriam leilões judiciais e o que são os extrajudiciais, enfim? Perfeito. O leilão em si, ele é oriundo de uma dívida das pessoas, né? Você deve alguma coisa, ou vai ser pela justiça, ou vai ser através de leilão extrajudicial, que são oriundo de alienação fiduciária. Ou seja, você faz um financiamento do seu imóvel, acaba não pagando, o banco retoma esse bem, ele consolida a propriedade. Isso aí é um leilão extrajudicial protegido e dirigido por lei, tá? E leilão judicial, você tem vários motivos. Trabalhista, IPTU, você deve à prefeitura, dívidas de condomínio,
entre qualquer outra dívida, até mesmo você uma empresa te processou, você está devendo a uma empresa e o juiz penhorou o seu bem enquanto aquilo não se resolve. E não chegaram a um acordo, você não pagou o acordado, ou seja, o juiz determina o leilão do seu bem, né? Ou seja, isso aí é um leilão judicial e, através da alienação fiduciária, é um leilão extrajudicial. Cada um com a sua vertente. O leilão judicial, às vezes, dá até um pouco mais de lucro do que extrajudicial. Porém, ele é um pouquinho mais chato. Um linguajar mais popular, né, mais comum. Sim. É um pouquinho mais chato porque envolve não somente a justiça, processos, alguns processos são processos longos, de 5, 10 anos. Eu já peguei processos de mais de 10 mil páginas. Nossa. Como que você destrincha isso tudo, vai saber a segurança disso, se você vai arrematar esse imóvel, não vai dar problema depois, enfim. Tem uma série de situações, de pontos que a gente tem que se atentar, né? E já de extrajudicial, é um pouco mais simples, protegido por lei. Você tem ganhos muito bons também. Tem algumas modalidades, como você pode pagar à vista ou financiado. Inclusive, financiado é onde que a gente consegue ter maior lucro nessa esfera do leilão. E se a gente for olhar o leilão da Caixa, que é a maior detentora de imóveis do Brasil, é o maior banco que leva os imóveis, tem o maior estoque, enfim, leva à venda, você compra um imóvel financiado apenas com 5% de entrada. Falando para você aqui, você já imaginou comprar o seu imóvel por 5 mil, por exemplo? Breno, como assim? Como que eu vou comprar um imóvel com 5 mil? Um imóvel que ele vai a leilão por 100 mil reais, 5% seria 5 mil reais, ou seja, a entrada é de 5 mil. Imagina você dar 5 mil de entrada, obviamente tem as comissões do leiloeiro. Tem um aí? Os trâmites. Tem um aí? Já Daqui a pouco a gente vamos? procura aí, aqui. Inclusive, a gente arrematou um para você essa semana. É verdade, depois arrematamos um. Ó, beleza, hein? Eficiência, né, do Breno. Exato. Sabe que no meu caso eu estudava isso há uns 2, 3 anos, né? E já estudava, mas quando me vinha para fazer, eu tinha algumas dúvidas, né? Não só de quem procurar, que pode ser a dúvida da pessoa que está assistindo a gente, né? Não só quem procurar para fazer, porque uma coisa é procurar para fazer a primeira parte, que é tirar certidões, só que eu comecei a pensar, tirar certidões, e não é leilão? Não tem um 10, 9, 8, até 3, 2, 1? Tem. Imagine que eu estou tirando alguma coisa disso, já passou da receita que eu previ pagar. Imagine que, além disso, eu já paguei para alguém ver as certidões, porque não é da minha área. Como é que eu faço? E aí, e não deu para arrematar. A pessoa teve o trabalho dela, eu vou lá, pago, e como é que eu faço, né? Então, é muito bom, né? Quando existe um ditado que diz assim, quando a oportunidade vem, você precisa ter gasolina para rampar essa rampa, né? Então, se você não tem gasolina para rampar, que no meu caso foi conhecimento, né? Então, você deixa passar uma oportunidade, porque alguém chega e fala, olha, eu trabalho com isso e faço isso e aquilo. E às vezes, se isso soa como blá, 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 e você não sabe decifrar, você não sabe decodificar a conversa, então você não está apto a alcançar, angariar essa oportunidade, né? Por isso que eu falo até para o pessoal que a gente mentora da área da saúde e outros empresários e algumas vezes até amigos, né, que a gente assessora, olha, isso daqui seria uma boa oportunidade, vamos ver se é seu perfil fazer isso, né? E aí eu queria que você falasse para a gente, com base nisso que eu estou falando, né? Você acha que tanto o profissional da saúde que está se empresarizando, como o empresário, um lojista, enfim, de diversos setores, ele pode estar perdendo por não conhecer a área, assim, não só de investimentos, porque daí a gente vai falar que sim, mas a área de leilão, o que ele pode estar perdendo nisso tudo? Excelente pergunta, né? A gente tem diversas formas de investir e o leilão é uma delas, mas eu falo com propriedade, porque eu também sou investidor de outras áreas, já investi no mercado imobiliário comum, mercado financeiro eu também invisto, mas hoje com muito menos frequência. E a gente falando de segurança. Aí fala, nossa, leilão é arriscado.
O risco que você vai ter é de ter um imóvel, um patrimônio no seu nome. Minimamente você vai ter renda passiva, você vai colocar o imóvel para alugar. As pessoas vivem, dormem, moram, comem, seja ela numa área mais popular ou seja ela numa área, né, um pouco mais qualificada, digamos assim. Alto padrão. Alto né? padrão, exatamente. Hoje, você pega o pessoal da saúde, que é a sua área. Sim. Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, inclusive minha esposa é dentista. Ah, verdade. Manda um abraço para ela, um beijo, pô. Mandar um beijo aí pro meu amor, porque sem ela a gente não conseguiria fazer metade do que eu faço, né, do apoio. Depois a gente quero falar da vida um pouquinho pessoal, né, que eu acho que é muito mais do que aproveitar esse gancho da parte de investimento, dinheiro, de você alavancar os seus resultados. Você tem que ter uma vida por trás sólida, estruturada, sua vida espiritual, a sua vida física, o seu condicionamento, o seu corpo, a sua mente e o seu espírito, né? Se você consegue ter essa pirâmide, né, essa base sólida, bem feita, você vai conseguir ter resultados em todas as suas áreas. Não adianta você querer investir em leilão, não adianta você querer investir, querer ganhar dinheiro, se você não está bem dentro de casa, se você não está bem dentro da sua comunidade, né? A gente tem que partir desse pressuposto, porque às vezes a gente vai falar, cara, Breno, eu não consigo, eu estou tentando, eu perco noite de sono, eu faço isso, aí eu vou entender melhor da pessoa, para entender o perfil do investidor, eu vejo que a vida do cara está completamente bagunçada. Fala, cara, primeiro, antes de você está até com dinheiro, mas dinheiro não é nada. Na verdade, próspero é diferente de uma pessoa endinheirada, né? Muitas vezes ela está com dinheiro e ela não consegue ver a coisa, não consegue girar, fazer o seu negócio girar, não consegue fazer a coisa circular e não consegue fazer a sua vida fluir, né? E várias vezes que eu falei contigo, né? Você falou da igreja, você falou, olha, doutor Mário, eu estou voltando da igreja, não posso falar agora, e eu estou ali com a minha família, hoje é aniversário, era o seu aniversário, e alguma coisa com a sua esposa que você ia fazer, prioridades, enfim, né? Então eu falei, olha que legal, né? Que joia. E você também conheceu minha esposa, né? Em uma das nossas reuniões, terceira ou quarta reunião, a gente conversou. E então isso é muito legal, o pilar família, o pilar saúde, por isso que aqui a gente fala de saúde em diversos aspectos, né? Então são as 12 áreas da vida, de uma forma realmente conduzida, guiada e prática, né? Você vê que você não só fala, você pratica aquilo que você fala, né? Então parabéns por isso também. Obrigado. Tem esses 3 pilares, né? Acho que primeiro, acima de tudo, Deus, segundo, família, e o terceiro, né, os nossos relacionamentos. A gente precisa se relacionar, a gente precisa saber se relacionar. E para se relacionar, a gente precisa se comunicar, saber como agir, saber como falar, saber como tratar as pessoas e, primeiramente, partir daquele pressuposto, né? Eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E de acordo com as suas prioridades. Me ligou, eu estava no compromisso da igreja, eu estava saindo, não poderia falar, né? Você com a sua importância, mas eu tinha uma outra prioridade ali, você me entendeu perfeitamente. Outra hora eu estava num compromisso com a minha esposa, eu precisava dar atenção para ela, e assim faz. Eu queria falar agora, doutor Mário, voltando para o nosso assunto, senão a gente vai perder aqui 2 horas falando de Deus. E vai ser muito bom, e vai ser muito bom. Um dia a gente pode voltar para falar sobre isso. Eu tenho certeza. Queria falar sobre as avaliações, né, que a gente precisa, né, não só eu como assessor, como investidor, mas já dando as dicas para quem quer investir, né? Eles têm 3 pilares de avaliação. A primeira delas, avaliação financeira, a viabilidade do negócio. Não adianta você olhar num site, nossa, 50% de desconto. Você tem que saber o que está por trás disso. Eu não vou pegar para poder analisar de forma jurídica o mercado se eu não fizer uma conta rápida, né? Hoje tem algumas plataformas, tem planilhas, Excel, enfim, cada um usa o que acha melhor. Se eu não fizer uma conta que eu veja que é viável aquele investimento, está ali 50%. Aí eu vou ver se esse imóvel ele realmente vale aquilo que o leiloeiro, o site do leilão, ele está dizendo. Mas já adiantando, em prol dos leiloeiros, não é culpa do leiloeiro. A gente só obedece
o que o banco, ou seja, o nosso cliente, o vendedor, passa para a gente, a Caixa Econômica. Ela passa um edital, ela passa as informações de todos os imóveis e passa a avaliação desses imóveis. Esses imóveis, ele pode ser supradimensionado ou subdimensionado. Ou ele pode estar avaliado de fato naquilo lá. Quando ele é subdimensionado, isso é bom para o investidor. Por quê? Eu tenho um imóvel de avaliado em 200 mil reais. Quando eu vou pesquisar de fato, esse imóvel, ele vale 250, 280 mil. Ou é uma casa. Aí eu vou entender estratégias de house flipping. Se eu vou reformar, deixar essa casa mais atraente, mais atrativa, né? Se eu vou colocar itens melhores, se eu vou rebaixar o gesso, se eu vou trabalhar com iluminação, se eu vou fazer um garden, se eu vou construir uma piscina, se eu vou modernizar essa casa, né? Isso depende muito do olhar do investidor. Ou seja, está uma variação de 200 mil. Esse de 200 mil pode pular para 350 mil facilmente. Principalmente se for casa e aonde que ela está, se é um bairro médio, se é um bairro popular e principalmente se ela for de alto padrão. Que aí é muito mais, né? Que você tem como trabalhar. Eu já estou dando exemplo de imóveis de 200 mil, mas obviamente alto padrão não é 200 mil, mas a gente coloca tudo dentro da proporção. E tomar cuidado quando é avaliado e você vai fazer uma análise de mercado, esse imóvel, ele vale menos do que a avaliação tá. E quem olha só pelo site, 50%, 40%, não tem as pegadinhas. Não tem todo esse estudo, né, que você está falando, né? Aí você depois, aí a análise financeira, você vai atrás dos débitos desse imóvel. Inclusive, já aproveitando aqui para o nosso ouvinte, né, falando de Deus, leilão, a Bíblia do leilão é o edital, ou seja, leia, entenda, busque um profissional, utilize tecnologias, as IAs estão aí para poder ajudar. A IA nunca vai substituir um ser humano, mas ela está aí para poder nos auxiliar, para poder nos ajudar. Ou seja, primeiro você faz uma análise financeira, a viabilidade do negócio. Cara, se deu jogo ali na financeira, viu que realmente tem lá 30%, 40%, 50% de viabilidade, de retorno, de ROI, aí eu vou partir para a segunda. A primeira fase foi, mas só a primeira. Exato. E a primeira, como eu falei, lá mesclada com a viabilidade mercadológica. Eu vou pesquisar, hoje tem um Viva Real, hoje tem Zap Imóveis, OLX, entre os sites das grandes imobiliárias locais, enfim, né, você consegue saber uma média dos imóveis que estão naquele condomínio, naquela rua, naquele bairro, assim, na cidade já fica muito amplo, mas você vai afunilando e você vai entendendo. Então é estudo, é pesquisa. Exatamente. Financeiro, mercado, cara, passei na prova no financeiro. No mercadológico, que é atrelado ao financeiro, vi que o imóvel realmente vale aquilo ou está um preço melhor, um preço maior. Eu vou para o terceiro, que é a análise jurídica. Não menos importante, porque eu posso ter algumas pegadinhas, algumas surpresas. Posso ter penhora. Aonde que eu vou analisar primeiro? Vou analisar a matrícula. Olha só. Lembra que a gente atualizou a matrícula do imóvel que a gente arrematou para você? Foi. Ou seja, eu preciso atualizar aquela matrícula para ver se já tem alguma atualização, tem alguma coisa inserida que possa nos prejudicar. Né? Se tem alguma penhora, muita gente que bate o olho e vê que tem processo, já corre. Aí que está o pulo do gato. Sim. Eu não vou correr, eu vou analisar aquele processo, eu vou analisar aquela situação jurídica. Eu, Breno, com o meu conhecimento, faço isso, mas eu também tenho o apoio de advogados jurídico que estão comigo para poder dar o aval. E muitas das vezes, quando pega aquele processo, Breno, moleza, só dá baixa. Ou seja, já foi julgado, já foi executado, já está tudo certo. Ou seja, só a gente pegar e dar baixa e muita gente já correu por causa disso. Mas a análise jurídica é crucial para o mercado. Ou seja, primeiro você faz análise de viabilidade financeira, junto com a mercadológica, e depois você vem com a análise jurídica, tá certo? Fazendo esses três, você mitiga praticamente todos os riscos. Aí vem um mito. Vai dar problema leilão,
É uma caixinha de surpresa, você sempre tem surpresa. Quando você faz uma análise muito bem feita, né, entra em contato com pessoas locais, às vezes você arremata e compra imóveis que não são nem da sua região. Eu mesmo, nos últimos meses, eu comprei 12 imóveis, eu arrematei 12 imóveis. Alguns deles já estão vendidos, outros em fase de reforma, outros em fase de desocupação, cada um na sua etapa. Desses 12, eu só pisei em 3. Olha só. Então veja, né? Você que está assistindo a gente, é profissional da saúde, está se empresarizando ou é um empresário, você pode estar perdendo muito, hein? Por não conhecer desse mercado. E de outros mercados. Estamos falando aqui de uma das soluções. Olha como que o Sabacast aqui é rico. Eu sempre falo que as pílulas de sabedoria são meus convidados que trazem, né? Não é isso? Então, Breno, que legal. A pessoa pode estar simplesmente perdendo tudo. E é arriscado? Sim, é arriscado para quem é curioso, né? Para quem é curioso, para quem não faz toda essa análise, para quem não tem quem faça o estudo, né? É como na nossa área, né? Ah, mexer na coluna é perigoso. É claro que é, né? Você vai pedir para a pessoa na cadeira de barbeiro, né, na barbearia, fazer uma manipulação na coluna onde nós falamos, né? Salientamos que muitas vezes nós estudamos 5, 6, 10 anos a mais do que um médico convencional, um dentista, um fisioterapeuta convencional. Então, quer dizer, não dá para sair por aí se aventurando, porque aí é uma caixa de surpresas e essa caixa de surpresas pode se tornar um horror, né? Exato. Porque quando a pessoa não estuda, né? E existe algumas situações que eu gosto de brincar. Futebol, vamos botar o futebol como exemplo. Você pode até aprender a jogar futebol, mas talvez você não vai jogar de forma profissional tão bem quanto quem já joga há bastante tempo, né? Para quem tem tempo para poder investir na sua educação, na educação e no conhecimento do mercado, e eu oriento e eu falo para todo mundo, vai fundo. Tem vários canais, YouTube, comunidades de leilão, os assessores, os profissionais de fato do mercado, tem alguns, né, que já tem alguns anos que tem se destacado no mercado, mas eu digo, o empresário não tem tempo. Vou fazer uma conta até básica para o profissional da saúde. Vamos colocar que ele tem 50 mil reais para poder investir em leilão. Nossa, Breno, é pouco dinheiro. Você consegue investir em leilão. Você tem algumas possibilidades. Você pode juntar um grupo de amigos e cotizar. Já fiz isso, já faço isso. E incentivo aos meus amigos a fazerem. Eu crio grupos, crio grupos de pessoas confiáveis e falo, vamos trabalhar, vamos. Eu vou garimpar os imóveis, acho grandes oportunidades e principalmente são de valores mais altos e eles dividem entre si. Mas voltando para o profissional da saúde que tem 50 mil para poder investir. Uma das possibilidades é o imóvel financiado. O imóvel financiado você vai dar, principalmente da Caixa, 5% de entrada desse imóvel. Vamos supor, você vai comprar um imóvel em leilão de 300 mil, 5% é 15 mil, certo? Você vai gastar de 10 a 15 mil, vamos botar 10 mil de regularização desse imóvel, né, documentação, ITBI, escritura, registro. Terminei de escriturar esse imóvel, passei para o meu nome, vou trabalhar a desocupação, que é um outro mito que a gente pode até gastar um pouquinho mais de tempo para poder falar dele. A desocupação, você tem duas formas, ou amigável ou judicial. Amigável, por incrível que pareça, é 90% do que acontece. De fato, a gente, quando vai desocupar, a gente vai atrás do ex-mutuário, do morador. Claro que é uma conversa sensível, não é uma conversa legal, mas ninguém é pego de surpresa porque eles já foram notificados, eles sabiam da dívida deles, sabiam que uma hora ou outra iria acontecer. E vem até tirando um outro mito, que é, nossa, eu vou tadinho da pessoa, eu vou tirar a pessoa da casa dela, do lar dela, etc. Tanto que hoje os juízes não estão tendo pena de ninguém. É a lei. Não pagou, o imóvel financiado não é seu. Por isso que fala, está alienado, né? Quando está alienado, ele retém por quê? Porque ele sabe que existem pessoas que não têm o poder de renda, às vezes dão um tiro maior e a pessoa sabe que está fazendo aquilo, né? Então, na verdade, aquela pessoa está até fazendo um bem
de devolver o imóvel para quem é, o dinheiro, né, fazendo o dinheiro voltar para aquele credor, né? Assim, em poucas palavras, quem está comprando a dívida daquela pessoa. Sim. Ou seja, não é nenhum monstro, não é nenhum cara que vai falar, cara, eu tô... Você não pagou pelo imóvel que você está morando, eu vou pagar. Exato, está pagando a dívida dessa pessoa perante o mercado, seja meio judicial ou seja meio extrajudicial. Desocupei esse imóvel de forma amigável, que é onde eu gasto menos dinheiro e inclusive é até mais rápido, ou de forma judicial. Desocupei o imóvel, agora eu tenho que fazer o quê? Reformar. Vou contratar uma equipe técnica específica da região, né? Vou reformar de acordo com as nossas análises estratégicas, falar, cara, dá para gastar um dinheiro a mais aqui, que a gente vai valorizar. Se eu gastar 30 mil de reforma, esse imóvel vai valer mais de 100 mil reais a mais do que eu já tinha orçado. Ou eu vou dar um tapa no imóvel. Sim. Principalmente se for imóvel popular. Eu gosto muito de trabalhar com imóvel popular. Primeiro, é um valor menor, você consegue comprar imóveis de 50, 60, 70, 80 mil. A reforma dele, imóvel de apartamento de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, você não vai gastar 5 mil reais, que é uma pintura, reparo, uma fiação, uma luminária, vai botar uma fechadura eletrônica, quiçá um cooktop, que não são objetos caros, você já dá um ar um pouco diferenciado, né? Quer dizer, você já faz tudo, do início até o fim, de A a Z, né? Da arrematação até a venda, né? Perfeito. Mas, Breno, a gente está aqui com o tempo, rapaz, a gente tem daqui a pouquinho a gente já está entrando no ar aí. Com o próximo, hoje a gente tá nos últimos capítulos, né, dessa temporada aqui, então, assim, rapaz, é muito bom, a gente vai falar outras vezes aqui, né, a gente vai conversar mais, mas isso é muito bom para a pessoa saber, né, até as pessoas que buscam assessoria com a gente, mentoria, falam assim, puxa, olha só, paguei, sei lá, investi meus últimos dezenas de mil reais aí numa mentoria, mas o meu mentor me apresentou uma pessoa que faz esse tipo de investimento ou faz esse tipo de assessoria. Olha só, será que isso vai se multiplicar ou não, né? Aquelas dezenas de mil reais vão se tornar trocado para essa pessoa amanhã, né? Então, quer dizer, todo mentor tem o seu mentor e com certeza para os meus mentorados eu também tenho os meus assessores, né? Você hoje, né, tá com um time aí maravilhoso e também é um dos nossos assessores, então a gente também direciona para essas pessoas que investem, que querem crescer, né? Isso na área financeira e nas outras 11 áreas da vida, né? Mental, espiritual, ajuda ao próximo, quer dizer, e tudo isso tem que estar concatenado, como você disse, né? Relacionamentos, família, né? Espiritualidade, exato. Deus em primeiro lugar. Exato. Mas olha só, vamos fazer uma dinâmica, senão que eu não quero passar em branco aqui. Perfeito. Deixa eu fazer uma dinâmica aqui do Doutor Estranho com você aí. Coloca a mão aqui na caixa, ó, vamos lá. Coloca a mão dentro da caixa aqui, ó, sem olhar. Tira o objeto aí, ó. Aí, garoto, a pirâmide, hein? Tem uma pirâmide aí. O que te remete a pirâmide aí? A pirâmide eu já tinha falado no início, no início do nosso podcast aqui, da nossa conversa, né? Cara, para mim tá muito claro, né? A pirâmide da vida é Deus em primeiro lugar. Ai, que legal. É a nossa família, o nosso corpo, os nossos cuidados e os nossos relacionamentos. Acho que diga com quem andas que eu te direi quem és, né? Não adianta eu falar que eu sou uma boa pessoa e quando você vai olhar para trás quem é o Breno, os lugares que ele frequenta, as pessoas que ele se relaciona, o lastro que ele deixou, que existe o lastro financeiro, mas existe o lastro familiar, o lastro profissional, o lastro espiritual. Com certeza. Né? Tô falando aqui, mas nem sempre eu fui esse bom moço também. Eu tenho um testemunho que vai ficar para outro podcast. Mas a pirâmide, ela me remete à pirâmide da vida, né? Que legal. E no topo vai estar Deus. Excelente. Breno, uau, sensacional. Fala pra gente, antes da sua mensagem final aí, suas redes sociais, quem quiser te seguir, né? O que ela pode falar? Olha, eu te vi lá no Sabacast, olha, o Breno, qual é a sua rede social? Perfeito. Para quem quiser saber mais sobre leilão, me siga no Instagram, @PortoFBreno, porém o Breno é com 2 N's, PortoFBreno. Tá? Lá você vai ter dicas, vai ter os meus contatos, a gente trabalha um pouquinho, não só fala sobre investimento, mas a gente fala como negócios em geral, ajuda os amigos a alavancarem os seus resultados,
patrimônio, financeiro, espiritual, vida, familiar. Né? Excelente. Queria fazer uma conta muito rápida com Claro, você. claro. O empresário da saúde, se ele investe 100 mil reais em leilão, vamos botar que por ano ele tenha 25% de retorno. Estou colocando uma média baixa, porque a gente que investe profissionalmente, quando a gente tem 20%, 15% de retorno, a gente fica meio bravo. E normalmente o tempo médio é em torno de 10 a 12 meses, ou seja, eu coloco um ano. Se eu tive ali 30%, eu tive 3% ao mês. Aonde que você tem isso? Normalmente, no máximo, num investimento seguro, você tem 1%. Atualmente, com a Selic e tal, hoje está bem perante a isso. Se você tem 100 e você tem um retorno de 25%, ou seja, volta 25 mil para o seu bolso. Se você estivesse investindo no mercado convencional, como vocês já investem, você estaria retornando para o seu bolso normalmente 10 mil reais. Bota isso em 5 anos, em 10 anos. Aí você começa a mudar. Hoje eu atuo de forma, nos meus investimentos eu compro para poder revender. Sim. Mas está nos meus planos também, num futuro não tão distante, comprar para renda passiva. Já pensando no aumento do meu patrimônio. E se der alguma coisa errada, uma crise, um Collor voltar, né? Pegar todo o dinheiro travar todo o seu dinheiro da sua poupança, da sua conta corrente. Os mais jovens não vão entender esse papo. Não vão. Busca no Google aí, que dá um Google. Tá certo. Você vai ter imóvel, né? Ou seja, é um investimento seguro que você pode trabalhar para poder alavancar o seu financeiro ou alavancar o seu patrimônio com renda passiva. Tá? Perfeito. Breno, quero te agradecer demais. Muito obrigado. Dá suas últimas palavras aqui para o nosso ouvinte aqui, né, do Sabacast. Alguma coisa prática para que ele que está te escutando falar, olha, Breno, te ouvi lá no Sabacast e depois que você falou essa mensagem final, isso aqui mexeu comigo e realmente, cara, fez toda a diferença. O que seria algo prático para eles? Primeira coisa, esteja bem com você mesmo. Se cuide, se ame, para depois você dê um passo para o seu financeiro. E para o seu financeiro, ou para tudo na sua área, para sua família, enfim, para todas as áreas, você precisa se dedicar. Você precisa ter dedicação, você precisa ter persistência, você precisa continuar, você precisa ter conhecimento, busque conhecimento. Breno, eu trabalho hoje 10 horas por dia, acorda muito cedo. Acorda, vai dar uma corrida, vai treinar, vai cuidar do seu corpo, vai trabalhar. Quantas vezes eu cheguei em casa do trabalho 7, 8 horas da noite e fiquei estudando sobre leilão, não da leiloaria, que é algo que já vem na minha essência, mas como investidor. Quantas madrugadas eu varei, isso com esposa, já casado, abdicando de noites de sono, finais de semana, de sábados. Eu lembro de sábados que eu sentava na cadeira, meio-dia, e saía da cadeira da sala 1h da tarde. 1h da tarde, meio-dia e saía 1h da manhã. Depois eu fui comprar até uma cadeira gamer, que estava me dando dor nas costas, já estava ficando com problema de tanto que eu ficava sentado. Tem que ir lá na Clínica Saba. Vou lá para dar uma ajustada. Isso. Esse é o recado que eu tenho. Cuide de você, cuide da sua família, se dedique, crie planos curtos, médios e a longo prazo, cuide da sua estrutura, cuide e trate bem aquele que está ao seu redor. Entregue sua vida para Deus, porque os planos dele são muito... Os planos de Deus para a gente é muito maior do que os nossos sonhos. Ou seja, se a gente tiver ele como prioridade, não tem erro, as coisas acontecem. São as pílulas de sabedoria. Então é isso aí, Breno, muito obrigado. Pessoal, acompanhe fique com mais esse Sabacast e um grande abraço, um beijo no seu coração. Tchau, até mais. Tchau, gente.